Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus agora. A Bíblia do Expositor, capítulo 20, dia 20 de janeiro. Capítulo 20 do livro de Gênesis. Uma Bíblia explicativa, uma Bíblia onde você entende mais da palavra, da sua inteireza, da sua clareza, do que ela é, a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar para que o Senhor nos direcione nessa leitura, para que Ele consiga abrir a sua mente para entender a palavra de Deus. Amém? Espírito Santo, estamos alegres porque até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, o Senhor é a pedra angular que Samuel pegou e disse: até aqui ajudou, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Espírito Santo, eu digo de novo, até aqui o Senhor nos ajudou, me ajudou e continua nos ajudando. E nos guarda, cuida de nós, da minha família, para que nós prossigamos em te conhecer em todo o tempo. Amém? Vamos aqui para a Bíblia do Expositor, capítulo 20. Aqui ele vai dizer, nos meados dos anos 1898 a.C., que Abraão e Abimeleque, o título, fala de Abraão e Abimeleque. E partiu Abraão dali, a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur. Habitou como forasteiro em Gerar. Nesta Bíblia, cada versículo tem a sua explicação. Ao você acompanhar a leitura, pegue a sua, leia o versículo junto comigo. Na hora da explicação, atenta bem os seus ouvidos e ouça a explicação do versículo, tá bom? Como está escrito aqui, no versículo 1 deste capítulo 20. Partiu Abraão dali à terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e habitou como forasteiro em Gerar. A explicação do versículo. O pecado e a miséria que sobreveio nos anos anteriores por ele viajar para o sul do país deveria ter lhe ensinado que nunca deveria avançar nessa direção. Mas o homem, como tal, nunca aprende nem pode aprender lições espirituais. Veremos aqui que o pecado é odioso no varão de Deus, como o é no homem do mundo, mas sua culpa é maior. Abraão deve ter ficado comovido profundamente pelo poder de incredulidade em seu sobrinho Ló, mas teria ficado de igualmente horrorizado pelo poder do mal em si mesmo, segundo este capítulo. Aí gerou uma pergunta, né? Porque rapidão ela resolveu uma situação. Vamos ler de novo, para a gente compreender e entender. Enquanto a palavra de Deus ela é séria, concernente à desobediência, concernente ao pecado, concernente a direções erradas que a gente toma. Partiu Abraão dali, a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e habitou como forasteiro em Gerar. O pecado e a miséria que sobreveio nos anos anteriores por ele viajar para o sul do país, deveria ter lhe ensinado que nunca deveria avançar nessa direção. Mas o homem, como tal, nunca aprende e nem pode aprender lições espirituais. E veremos aqui que o pecado é odioso no varão de Deus, como é no homem do mundo, mas sua culpa é maior.
Abraão deve ter ficado comovido profundamente pelo poder de incredulidade e em seu sobrinho Ló, mas teria ficado de igualmente horrorizado pelo poder do mal em si mesmo, segundo este capítulo, né? E no versículo 2 agora está escrito: E havendo dito a Abraão de Sara sua mulher, minha irmã, versículo 2. E havendo dito a Abraão de Sara sua mulher, minha irmã, a explicação do versículo. Abraão uma vez mais abandona o caminho da fé e, ao negar sua esposa, afunda-se em uma profunda degradação moral que é desprezível ao extremo. Vemos aqui que um pecado antigo é um pecado fácil, de fato, porque ele fez 2 vezes, não foi a primeira. Então, quando um pecado é antigo, ele fica fácil de você manipular, de você praticar, e até você fica até habilidoso para manejá-lo. E no momento em que você se encontra encurralado, digamos assim, para dominar este pecado, você acaba atribuindo mais, né, sedução nele. Você acaba dominando mais. Ou seja, é isso. O pecado antigo, né, ele é fácil de ser aplicado. Ou seja, um pecado antigo, ele é um pecado fácil, né? Então, continuando aqui o versículo 2. Essa explicação da parte A do versículo. Enviou Abimeleque de Gerar e tomou Sara. Aquela de Abraão, nesta ocasião, foi mais profunda. A queda de Abraão, a explicação agora da parte B do versículo. Enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. A explicação. A queda de Abraão, nesta ocasião, foi mais profunda que na anterior, porque ele já tinha a promessa divina de que, dentro daquele mesmo ano, Sara seria a mãe de um filho milagroso. Portanto, sempre que o cristão anda no caminho da fé, é vestido com dignidade e enobrecido com valência. Mas, quando de repente sai desse caminho, cai ainda mais baixo do que os filhos do maligno. Então Deus agora, neste momento, irmãos, ele está me dando uma resposta do que aconteceu agora há pouco aqui em casa. Então nós estamos no caminho da fé, não do maligno. Porque agora Deus está me dizendo: acalma o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque quando estamos, portanto, sempre que o cristão anda no caminho da fé, é vestido com dignidade. E nós estamos no caminho da fé. Então, neste caso, estamos vestidos com dignidade. Mas, quando de repente sai desse caminho, cai ainda mais baixo do que os filhos do maligno. Deus, obrigado. Pelo Senhor nos responder agora. Estamos vestidos de dignidade por estarmos no caminho da fé. Eu e toda a minha família, meus filhos. Aleluia! Foi demais. Versículo 3. Mas Deus veio a Abimeleque em sonhos, de noite, e lhe disse: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, pois a mesma tem marido. Explicação do versículo 3. Se Deus não tivesse intervido, o pecado de Abraão teria sido desastroso. Pode-se notar que Sara é novamente chamada pelo Espírito Santo de esposa de Abraão. A menção à irmã foi feita por Abraão e não pelo Senhor. Embora ela fosse meia-irmã de Abraão, ainda assim, a afirmação de Abraão a Abimeleque era uma meia-verdade, portanto, por Deus, considerada como uma mentira. Aleluia. Para Deus não existe meia-verdade. Existe verdade ou mentira. Para Deus não existe meia-fé. Existe a fé ou sem fé. Para Deus não existe
dignidade ou indigno. Existe dignidade e a certeza de que você está vestido com essa fé, né? Ou revestido com pecados e mentiras. Versículo 4. Mas Abimeleque não se chegou a ela, disse, pois o Senhor, também a uma nação justa matarás? Então Abimeleque faz essa pergunta para o Senhor, né? Abimeleque não se chegou a ela e disse, pois, Senhor, também uma nação justa matarás? Explicação. O príncipe filisteu, já informado da destruição de Sodoma e Gomorra, teve medo de que ele e seu povo estivessem destinados à mesma destruição, a menos que o Senhor aplacasse a sua ira rapidamente. Versículo 5. Não me disse ele mesmo, minha irmã é, e ela também disse, é meu irmão? Com simplicidade em meu coração e com inocência das minhas mãos, tenho feito isso. Explica. De fato, o homem era inocente. Foram Abraão e Sara que tinham agido mal. O rei, né, o príncipe rei. 6. E disse-lhe, Deus em sonhos, sim, bem sei que com simplicidade em teu coração tens feito isto, e também te impedi eu de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, devolve a mulher ao marido, porque é profeta, aleluia, e orará por ti, e viverás. Mas, se não a devolver, saiba que seguramente morrerás, tu e todos os teus. Explicação deste versículo. Todos esses fatos manifestam a incansável verdade, deixando bem claro que Abraão, por rapidão e por aptidão e caráter, era covarde e falso. Ele foi nobre só quando motivado pela fé. De fato, porque ele saiu da terra de Ur, da terra dos caldeus, da terra dos babilônios. Então, ele tinha essa natureza pecaminosa. Mas, quando ele só foi nobre quando exercitou a fé, motivado pela fé. Então, o crente ele nunca ele tem que retroceder. Porque essa natureza humana, essa carne, ela é mortal. Ela tem os seus adeptos. Se a fé esmurecer, logo a natureza carnal ela vem e toma conta daquilo que é de fato convertido a Jesus, né? A negação da fé é a volta à incredulidade e o pecado reina de novamente na vida do crente. Versículo 8. E pela manhã, madrugando, Abimeleque chamou todos os seus servos e falou em seus ouvidos todas essas palavras. E aqueles homens temeram muito. Explica. Enfatiza-se neste capítulo que a bondade natural e a integridade, como no caso de Abimeleque, não necessariamente faz de um homem um filho de Deus. E por outro lado, um lapso moral temporário, por medo, não faz o crente deixar de ser membro da família da fé. Aleluia. 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, o que nos tem feito? E em que pequei contra ti para que haja trazido sobre mim e sobre meu reino tão grande pecado? O que não deverias fazer tem feito para comigo? Explica. É interessante que esse rei pagão entendia o sentido da palavra pecado, o que indica que havia um pouco conhecimento de Deus, o qual foi aumentado em grande medida depois de sonho que ele teve no caminho da fé. No caminho da fé, o povo de Deus é uma bênção para o mundo. No caminho da incredulidade, uma maldição. Aleluia. Não precisa nem falar muito, porque só isso já explica esse versículo de Abimeleque. Mas vou ler de novo, para você ouvir novamente. Versículo 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, o que nos tem feito? Em que pequei contra ti, para que haja trazido sobre mim e sobre meu reino tão grande pecado? O que não deverias fazer tens feito para comigo.
É interessante que esse rei pagão entendia o sentido da palavra pecado, o que indica que havia um pouco conhecimento de Deus, o qual foi aumentado em grande medida depois do sonho que ele teve. No caminho da fé, o povo de Deus é uma bênção para o mundo. No caminho da incredulidade, uma maldição. E disse Abimeleque a Abraão: o que vistes para que fizesses isso? Quão culpados somos todos nós com respeito a isso. Nós, como crentes, somos receptores e projetores de sua luz, mas muitas vezes nós, de fato, não refletimos tudo quanto recebemos. Versículo 11. Abraão respondeu: porque dizia eu a mim mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. Uma vez que se abandona o caminho da fé, o julgamento do Filho de Deus fica comprometido. Versículo 12. E na verdade também ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e a tomei por mulher. Explica. Como foi dito, Abraão se baseia no fato de que Sara é sua meia-irmã, enquanto o Espírito Santo insiste no fato de que a mulher é a esposa de Abraão. Versículos 2, 3 e 7. 13. E foi que quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: esta é a graça que me farás em todos os lugares onde chegamos. Dize de mim, é meu irmão. Explica. Este plano, elaborado por Abraão ao princípio, não era de Deus, mas sim de sua própria mente. Portanto, uma obra da carne, a qual sempre traz problema e dificuldade extremas. Toda obra da carne é incredulidade, toda obra da carne é pecado. Versículo 15. Disse Abimeleque: eis aqui a minha terra diante de ti, habita onde bem te parecer. Explicação. Abimeleque tinha suficiente inteligência para dar-se conta de que as bênçãos de Deus estavam sobre Abraão. Por isso ofereceu-lhe um lugar em sua terra. Ele, sem dúvida, experimentou grandes bênçãos de Deus por esse ato. O mesmo acontecerá a qualquer que abençoe os filhos de Deus. Aleluia. Quando você abençoa alguém, você é abençoado. Quando Deus usa um incrédulo para abençoar o Filho de Deus, Deus quer abençoar esse incrédulo pelo amor do Filho de Deus que tem ao Senhor. Ambos, se não seguir essa chamada, é claro que o incrédulo não vai ser abençoado, mas o Filho de Deus permanece abençoado, porque a bênção está sobre aqueles que creem. Entende? Isso é maravilhoso, é extraordinário. E a Sara disse: eis que tenho dado 1000 moedas de prata a teu irmão. Explica. Ao referir-se a Abraão como irmão de Sara, e com efeito, esse príncipe pagão está dizendo a ela: não voltes a fazer isso, não combina contigo. A parte B do versículo 16. Olhe que ele te seja o polvéu dos olhos para todos os que estão contigo, e para com todos e estais advertido. Explica. Abimeleque, com efeito, estava dizendo: se tu abertamente apontares a Abraão como teu marido, isto, de certo, será uma proteção suficiente para ti, e de fato, para todo o seu clã. É triste quando nós, como crentes, temos que receber a recriminação do mundo. O princípio divino, entretanto, brilha neste triste capítulo. Deus, por sua graça sublime, não se envergonha de ser chamado de o Deus de um pobre, débil, imperfeito e cambaleante homem. Se, apesar de todas as debilidades, existirem a fé e o amor no coração desse homem, o patriarca, por sua própria infidelidade, degradou profundamente a si mesmo, ao ponto de ser justamente repreendido pelo príncipe pagão. Mas Deus, por sua fidelidade, reveste Abraão com dignidade e o homem na presença de Abimeleque. Versículo 17. Então Abraão orou a Deus, e Deus sarou Abimeleque e sua mulher e seus servos, e tiveram filhos. 18.
Porque havia o Senhor fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Explica. Os versículos que encerram este capítulo contêm uma lição solene para todo crente, devido ao abandono de Abraão do caminho da fé e pelo tempo em que ele não conseguiu caminhar nesse caminho, não nasceram filhos a Abimeleque. E a todos em seu lar, esse fato no mundo físico ilustra uma realidade espiritual na experiência cristã. É razoável aprender com tudo isto que o nascimento de filhos espirituais no Evangelho é impedido ou retardado pela conduta inconsciente dos crentes. Aleluia. Então entendemos que aí ele está falando da incredulidade, da fé que a gente perde, deixa, por coisas mesquinhas da vida. A fé ela tem que ser permanecida diante da dificuldade, seja qual for ela, para que Deus continue nos revestindo com dignidade. Aqui aprendemos que esse príncipe pagão advertiu o pai da fé. Esse príncipe pagão advertiu Sara. Ou seja, é muito triste Deus usar alguém pagão, pecador, miserável, nojento, para nos advertir quanto nós é que deveríamos andar sempre de fé em fé. Aleluia. Aprendizagem e conclusão. Não abra mão da sua fé por nada. Não tenha vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Não se esmoreça na fé de maneira nenhuma, porque Deus pode usar aquela pessoa que tu mais odeia para te advertir, para ir contra aquilo que você chama de fé. Revista de dignidade, revista de muita fé. Aleluia. Pai eterno, muito obrigado, Deus, por esta live. Aprendemos, Deus, que a nossa fé não tem que ser abalada por nada. E não devemos abandonar a fé diante de nada, nem de uma dificuldadezinha. Sempre de fé em fé, porque é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem cuida de nós. O nosso futuro está nas mãos de Deus. As nossas escolhas, os nossos ganhos, os nossos sonhos, as nossas conquistas. Não é o que nós queremos, mas é o que Deus quer para nós. Aleluia. Siga nessa fé e você vai longe com o Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se assim nosso Deus nos permitir. Amém.